Você conhece a Angus suína? O consumo de carne de porco vem aumentando no Brasil e dentro do vasto mundo das carnes suínas, o porco duroc se destaca como uma das mais inovadoras da suinocultura. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Flávia Brunella, especialista em carne suína. Seja bem-vinda. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Conhecida como Angus suíno, a raça duroc está transformando a suinocultura brasileira, unindo genética, qualidade e mercado premium. Carne suína esteve aí cercada por mitos e poucos cortes durante muito tempo, mas o cenário está mudando. Essa carne, né, o suíno, ele sempre fez parte da mesa do brasileiro. O que mudou para que fosse visto aí, para que essa carne fosse vista como um produto gourmet? Acho que o que aconteceu foi uma transformação da forma de preparo. Anteriormente, os cortes suínos, eles eram só encontrados em pedaços muito grandes, um pernil inteiro, uma panceta inteira, e o consumidor mudou, o consumidor não conseguia consumir. Então, quando a gente começou a fracionar o suíno de forma com cortes menores pro dia a dia, cortes diferenciados, os mesmos cortes que encontra no bovino, a gente consegue, já cria no suíno. Então, isso tudo fez a diferença para o cliente também começar a enxergar de uma forma diferente e aceitar. A gente está falando de quanto tempo, mais ou menos, essa mudança aí nos cortes? Olha, faz 9 anos que eu fundei minha empresa e quando eu comecei era mato, assim, não tinha cortes especiais nenhum. Então, fui uma das pioneiras no Brasil e essa mudança foi aos poucos, foi gradual. Os chefes aqui em São Paulo foram aceitando, foi caindo no gosto popular e aí ela entrou no lugar de destaque que ela merece. Se a gente falar 9 anos é muito pouco tempo e tem muito ainda, né, que transformar, e a gente sabe que a suinocultura brasileira é muito importante. E por que o duroc ele é considerado o Angus da suinocultura? Porque ele é uma carne que tem marmoreio, com acabamento de gordura igual o Angus, ele dá um corte diferente. O acabamento de gordura, a gordura marmorizada, não é só gordura extra. Então, se você pegar um lombo de duroc, ele tem marmoreio. Não fica a carne suína ela é muito magra. Ao contrário do que as pessoas pensam, ela é muito magra. O duroc, ele dá mais sabor, ele não deixa às vezes tão magro, um corte, um lombo, não fica tão seco. Um ancho suíno fica extremamente marmorizado. Então, o marmoreio foi o principal ponto, o porcionamento que fez o cliente poder enxergar de uma forma diferente. Você falou ancho, a gente costuma encontrar já a picanha, o filé mignon, o suíno, o ancho, acho que ainda é meio que novidade, né? T-bone, prime rib, carré, estinco, ossobuco, todos os cortes que a gente tem no bovino, a gente consegue no suíno. Você veja como são as coisas, né? Já estão lá, já nasceram esses cortes lá no suíno, só que as pessoas, né, o produtor está descobrindo agora. Exatamente. A gente está mudando o cenário, na verdade, é um trabalho que a gente está fazendo. Eu tenho muito orgulho de as pessoas me identificarem como embaixadora da carne suína, porque eu vou pelo Brasil todo contando, mostrando o que eu fiz de diferente, como eu criei uma marca que agregou valor, como mostrar o produtor, linkar o produtor, a fazenda, a nossa fazenda, com o cliente final e mostrar isso agregando valor, dar segurança, sanidade, tira mitos e preconceitos do consumidor. Você faz todo o processo, por isso que você agrega valor ao produto. Você cria, você abate, você tem o frigorífico e de forma artesanal. Eu tenho a criação, minha família tem a fazenda, a criação, minha mãe e meu tio tocam a fazenda. O abate é terceirizado e a desossa é 100% minha. Então, é uma desossa artesanal, a gente faz embutidos, linguiças, salames defumados com leite de jabuticaba direto da fazenda. Então, a gente tem uma linha bem extensa de produtos. E você vende diretamente você vende pessoa física também, mas você já tem, os seus clientes são restaurantes? A maioria é aqui em São Paulo, capital, Campos do Jordão, são restaurantes de alta gastronomia, mas também a gente atende o cliente final diretamente em casa. A gente tem um consumo aí que cresceu mais de 30% na última década e eu acho que o brasileiro está começando a descobrir, né, o sabor, porque é uma carne saborosa, saudável. Sem dúvida. Essa questão da saudabilidade é uma coisa muito paradigma, né? A gente pensava a carne suína como uma carne só gorda, porque associava direto ao torresmo, a pururuca.
E a carne suína, ela é muito além disso. Os cortes dela hoje, eles são aliados para uma dieta com alto índice proteico, então, assim, muito saudável, uma carne extremamente saudável, que dá para ter uma dieta. E isso que eu falo no meu dia a dia e mostro de forma prática como comer carne suína no dia a dia, na minha casa mesmo, manter uma dieta magra, exercício físico e a carne suína todos os dias, em todas as refeições. Daqui a pouco você vai falar um pouquinho, então, dar umas dicas aí. Como que você entrou nessa área, você começou a criar, o que te levou a fazer esses cortes diferenciados? A minha família já tem a criação na Itália há quase 100 anos, na montanha de Verona, o Vêneto, e há 40 anos o meu nono veio para o Brasil. E aí ele começou, mais de 40 anos, mas há 40 anos ele começou a fazenda aqui, a criação. E ele focou sempre dentro da porteira, meu nono. E minha mãe e meu tio deram seguimento à criação, mas eu vi que era uma carne pouco explorada. Aí foi no TCC da minha faculdade que eu ganhei um prêmio, primeiro lugar, com um fast food especializado em carne suína. E aí todo mundo falava, essa ideia é muito boa. Eu trabalhava em multinacional, pedi demissão, resolvi empreender e fui para fora, estudei nos Estados Unidos, na Argentina e na Itália. Aprendi cortes no bovino que não existiam no suíno. Então eu criei cortes que não existiam no suíno. E adaptei a desossa do cordeiro, que eu fiz alguns momentos, aluguei uma sala de cordeiro, aprendi os cortes do cordeiro e desenvolvi a desossa de leitão, que ninguém fazia no Brasil. Porque eu, como neta de produtor, eu amava o leitão, mas eu esperava todo dezembro para comer leitão, porque nunca tinha reunir uma família inteira para comer um leitãozinho inteiro, tinha que ser no Natal, com 20, 30 pessoas, aquele trabalho para assar o leitão. Eu falava, por que a gente não come leitão o ano inteiro? Porque não tem cortes, não dá para comer um leitão no dia a dia. Então eu queria até cortes de leitão, paleta, carré, pernil, pancetinha de leitão, queria uma desossa totalmente diferente. Estamos convencidos de que todo homem tem direito a um conjunto de liberdades naturais não negociáveis e evidentes por si mesmas. As liberdades de expressão, de posição política, de religião, de voto, de ir e vir, de empreender e de conservar o fruto do seu trabalho. A verdade é uma só, mas diante de tantas mentiras, é preciso trabalhar duro, todos os dias, para que ela não se perca. Cada assinatura é um tijolo na construção de um jornalismo livre. A Oeste não recebe um centavo de dinheiro público. Nossa independência é garantida por você. Nosso maior objetivo é fazer com que os fatos apareçam. Porque a verdade às vezes desmaia, mas nunca morre. Aqui na Oeste, a informação é livre. Somos a voz de milhões de brasileiros. Essa independência editorial só existe quando se tem quem a sustente. E quem sustenta a Oeste é você, nosso assinante. Esse apoio transforma propósito em realidade. É a confirmação de que o jornalismo real ainda encontra espaço para crescer. É a prova de que o Brasil defende a liberdade de expressão. Quando você assina a Oeste, você ajuda a construir um país mais bem informado. Conhecimento é o que sustenta escolhas conscientes. É o aviso de que não existem narrativas capazes de apagar os fatos. E que a verdade continua viva. Assim como o jornalismo. Isso não é apenas um direito, é uma herança. Cada assinatura da Oeste ajuda a garantir que as próximas gerações cresçam em um país onde vigora a liberdade de expressão. Assine. Apoie. Fortaleça a verdade. Faça parte da Oeste.
relação à genética, o que o produtor ganha aí ao trabalhar com o Duroc? O Duroc ele tem mais rusticidade, então ele fica menos suscetível a doenças, é um animal mais com mais sanidade, um animal mais rústico. E essa rusticidez também ajuda em conversão alimentar, então N benefícios e o cliente final sente essa diferença. É uma raça considerada rústica, né? Mas se adapta bem ao clima e acaba impactando aí na produtividade e sustentabilidade no campo. Exatamente. Aspectos financeiros ou técnicos, ela é uma boa mescla. E no final, se você consegue agregar valor, mostrando para o cliente que é Duroc, você consegue ter um diferencial. Você também ensina, você falou aqui há pouco, a consumir, a colocar aí, a introduzir a carne suína no dia a dia para uma dieta saudável. E pode fazer frito, assado, cozido. Sim, eu estou esse ano lançando um livro pelo Senac, pela editora Senac. Vai ser o primeiro livro de receitas de carne suína do Senac. E eu fiz 30 receitas do dia a dia para você comer. Estrogonofe, yakisoba, carne moída, bolonhesa, rocambole, pernil recheado, porco xadrez. Então, não é só carne no final de semana, para o dia a dia, para receitas com salada, com brusqueta. Tem receita de todos os tipos. E são receitas que a gente está mais acostumado com ou a carne bovina ou o frango, né? Exatamente. E dá para fazer com o suíno. Exatamente, fica super saboroso, saudável e você consegue mostrar o melhor da carne suína. O consumidor, ele consegue perceber essa diferença, por exemplo, da raça Duroc para outras raças? A coloração é diferente da carne, é um pouco mais escura, é menos clarinha. E o marmoreio faz a diferença. O marmoreio, ele enxerga uma carne Duroc, é diferente, o marmoreio é visível. Agora, a entrada em restaurantes com estrela Michelin marcou uma virada de chave aí, né? E acabou talvez influenciando esse crescimento que nós falamos aí dos 30%. Sim. Hoje a gente está presente em restaurantes como Evai, com 2 estrelas Michelin, Fasano, Alex Atala. Esses restaurantes abrindo e gostando, os chefes, eles dão muita abertura. Eles sempre querem testar pratos novos. E eu construí uma relação com os chefes. Isso ajudou muito a gente poder introduzir cortes diferenciados na alta gastronomia paulista. Os chefes acabam aí influenciando, né, ajudando nessa percepção do público, né, em relação à carne suína. E como que o Duroc ele transforma toda a cadeia produtiva? Eu acho que é um pouco de tudo que a gente falou aqui, né? Por ser um animal que se adapta, mais resistente. Exatamente. Ele é um animal que pro campo é bom, pro produtor ele é benéfico. E está se enxergando do valor da raça cada vez mais. Mas a gente ainda tem, né? A gente falou aqui em saúde, né? Ser uma carne saudável, porque a gente ainda vê muitos mitos em relação da carne, né? Em torno da carne suína, mas muitos já foram quebrados. Inclusive, por exemplo, a banha de porco a gente sabe que é saudável, já foi comprovado, inclusive, né, que é a banha de porco. E essa carne ali ao redor, o toucinho, a panceta, é onde está a banha do porco, né? O toucinho, na verdade, a banha a gente faz de uma parte que é a banha em rama, que é uma outra parte que você tira, não é da própria panceta. A melhor banha para ser feita é da banha em rama, não é da barriga do porco. E hoje, assim, eu sou casada com um médico, pediatra, que fez pós em nutrologia pediátrica, e ele estuda, mostra o quanto é saudável. E outros médicos, especialistas em jejum, emagrecimento, todos incluindo e indicando a carne suína como uma opção muito saudável para o dia a dia. A banha, ela dá um sabor diferente e uma saudabilidade, assim. Meu pai já teve colesterol e na época a nutricionista indicou para ele comer ovo com banha, assim, na dieta dele, prescreveu. Então, assim, quando você sabe da procedência, da origem, é o melhor produto. Você já perdeu as contas de quantos comprimidos toma por dia para tentar aliviar suas dores? Cansado dos efeitos colaterais que isso causa no seu corpo? Como dor nas juntas, nas costas, nas pernas, dor para levantar, até para dormir. A verdade é uma só, você merece se sentir bem de novo e isso é possível. Com certeza, é isso mesmo. A Vitae Gold traz para você um produto completo de verdade. O Vitae 7 em 1 é uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios, mais
praticidade, mais saúde e menos dor. É isso aí, imagina só, fortalecer os seus ossos, reduzir as inflamações, proteger os seus músculos e cartilagens, recuperar a disposição e ainda reforçar a sua imunidade. Tudo isso com uma fórmula natural, com comprovação científica que age de verdade onde a dor começa. E a nossa querida Lucinha Lins já incluiu o Vitais 71 na rotina. Vamos ver o que ela conta pra gente. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também. Por isso a Vitais Gold tem agora o Vitais 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia. A Vitais Gold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente. Ligue 0800 291 2200. É isso mesmo, o Vitais 71 mudou a rotina da Lucinha e pode transformar a sua também. Ligue agora para 0800 291 2200 e aproveite a oferta exclusiva. 70% de desconto para os 100 primeiros que ligarem e o relógio inteligente, ó, vai de presente. É isso aí, então chega de remédio para tudo e solução para nada. Vitais 7.1 é natural, eficaz e foi feito para você viver sem dor. Em 2023, você foi eleita uma das mulheres aí 30 menos pela Forbes. Foi o primeiro ano que a revista, que é conhecida aí, né, por essas eleições aí, que foi incluído o setor do agro, né? Foi o primeiro ano e fiquei muito feliz de ser incluída já direto na primeira edição do agro, levando a carne suína que não tinha muita presença na Forbes, poder mostrar, contar os diferenciais, mostrar a saudabilidade. Me abriu muitas portas para palestrar pelo Brasil, contando os diferenciais da carne suína e o quanto é saudável comer carne suína assim todos os dias. Veja só, né? O Brasil é o país do agro, nós temos vocação, nós respiramos, é o que sustenta o país e tem esse papel aí também, sustenta o mundo praticamente. 3 anos foi incluída a categoria na Forbes. É muito pouco, né? E a gente tem muito ainda que desenvolver, muito ainda que mostrar do agro, porque o agro é gigante. Basta as pessoas conhecerem, né? Conhecerem como é feito, conhecerem as fazendas, darem valor ao trabalho do produtor, conhecer como o produtor se preocupa com o meio ambiente, quanto o produtor se preocupa com o animal. Então, quebrar esses mitos e paradigmas, né? Você abate quantos suínos por semana, mais ou menos? Uma produção bem pequena, bem artesanal. Estou falando para você, em média de 40 animais por semana suínos, e mais 50 leitões, varia de acordo. Porque a capacidade para você manter esse modelo artesanal? São cortes diferenciados ainda para alta gastronomia. A gente está expandindo, chegando em alguns varejos premiums aqui em São Paulo, mas é um processo assim, de muito valor agregado, muito cuidado, muita demora para fazer um preparo. Não é aquela linha tão industrial e grande como outros frigoríficos. Eu acho que o Duroc é uma das principais raças criadas no Brasil, né? De uma forma geral. Começando a se tornar nos últimos anos, assim, mas ainda não é a principal, mas já está ganhando grande destaque. Da porteira para dentro com o Frederico Dávila, sempre um prazer recebê-lo. Prazer é meu, Joyce, prazer estar aqui com você de novo, às terças-feiras, conhecendo a realidade do produtor rural. A imagem do peão de chapéu faz parte da identidade do campo brasileiro, mas a segurança fala mais alto, não sei, né, até que ponto que talvez realmente o fato é a segurança. Tem uma norma aí que está exigindo a obrigatoriedade do uso do capacete em atividades de risco. Você já comprou seu capacete, Frederico? Joyce, nem quando eu era criança, que eu tinha 6 anos de idade, que eu já montava cavalo, 7, 8, eu nunca usei o capacete na minha vida. É inacreditável, Joyce, é inacreditável aonde chega a sanha, a tara do Estado brasileiro em querer regular todos os ambientes possíveis e imagináveis. Quer dizer, se você é funcionário, tem que usar capacete. E se você for o dono da propriedade? Não precisa. Aí não, como é que você vai exigir do próprio dono que ele use? Quer dizer, você veja o seguinte,
Teve uma vez um fato que eu fui ao Rio Grande do Sul, no polo metal mecânico ali na região de Passo Fundo. Eu fui visitar algumas indústrias e eu vi lá uns tornos alemães, aqueles tornos CNC, que são o máximo da tecnologia em impressão em chapas, né? Em corte de chapas, impressão de chapas, etc. Então você imagina que a Alemanha já é um país de extremamente regulado sob o ponto de vista estatal, né? Muita regulação. A comunidade europeia como um todo, ela é muito regulada. A Alemanha mais ainda. O equipamento que veio desse CNC que estava lá, vem com todos os periféricos de segurança das normas alemãs da comunidade europeia. E a máquina tinha acabado de chegar, só que ela não tinha sido liberada ainda pelo preposto lá do Ministério do Trabalho, porque tinha que fazer adequações no entorno da máquina voltadas à segurança. Quer dizer, a máquina veio de um ambiente extremamente regulado lá de fora, foi trazida para cá, mas não satisfez a sanha, a tara de regulação do Estado brasileiro. É inacreditável, Joyce. Esse negócio do capacete é um verdadeiro absurdo. Vai na total contramão da realidade da atividade. Como que um peão vai usar capacete de obra ou, sei lá, ou equivalente a isso para você fazer a lida do dia a dia do gado? Como que você vai andar? Normalmente um peão desse anda 2, 3 horas pela manhã ou mais 2, 3 horas pela tarde com um capacete daquele na cabeça. Como que ele vai fazer uma curetagem de um animal que ele laçou em cima do cavalo? Como que ele vai laçar essa res ali no pasto com um capacete pesado desse? E esse capacete pesado, se eventualmente ele cai no pescoço ou na anca do cavalo e o cavalo se assusta, ou chuta, ou derruba ele. Quer dizer, isso aí, o iluminado que fez a norma lá, né, não sei se foi no Ministério do Trabalho, não sei quem foi o legislador que fez, ou o técnico que inventou isso, ele não tem noção de como que é a atividade do campo. E aí vem com essas normas regulatórias, vindas lá de um ambiente de Brasília, provavelmente, onde o fulano está sentado numa sala com ar-condicionado e inventando as coisas da própria cabeça, querendo dar palpite no serviço dos outros. Esse é o principal problema, né? Quem cria essas leis, cria essas normas, não conhece o setor, não conhece, né, a atividade para a qual ele está aplicando determinada regra. E o peão não é um jockey, o jockey até usa, né? Tem uma proteção, mas o peão não sai fazendo corrida com o cavalo, é simplesmente o trabalho. E acho que até o número de acidentes, de quedas, é tão pequeno que não tem o que justifique, né? Exatamente. Você está dizendo aqui fatos ligados à realidade, né? Você está expondo aqui fatos ligados à realidade. Não adianta você comparar um jockey que sai em disparada com o cavalo ou um atleta de salto ou de dressage, né? Que é o adestramento, ou polo, né? O jogo de polo a cavalo, né? Que é extremamente perigoso, que você tem que usar, além do capacete, você tem que usar aquela proteção aqui por causa da bola, do polo, né? Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem a ver o cavalo, que é o mesmo animal que a pessoa está ocupando para aquela atividade. Um é esporte, o outro é ferramenta de trabalho. Não tem nada a ver o trabalho da pecuária com esses esportes que nós acabamos de falar aqui agora. Nada, 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 nada. Então, de novo, vem um iluminado lá de Brasília, ou de não sei da onde, saído de uma dessas universidades totalmente dominadas pela ideologia esquerdista, totalmente dominadas por essa sanha regulatória que tomou conta do Brasil, que quer regular absolutamente tudo, né? Vir dizer para quem está fazendo a sua atividade como que ela deve trabalhar. É a mesma coisa que pegar
amanhã e eu falar eu não, né, mas um elemento desses aí, um iluminado desse, chegar para o pessoal que trabalha em minas, né, em minas de carvão, de pedra, de quartzo, de granito, enfim, a atividade de mineração como um todo, que você tem que usar aquele capacete pelas características da atividade, falar, olha, esse capacete é muito pesado, você tem que a partir de hoje usar boné, ou vai usar um chapéu de aba curta. É lógico que não é funcional para a atividade, porque se vier uma pedrada na cabeça, vai ter consequências graves para aquele indivíduo. E do mesmo jeito, não tem o menor cabimento você colocar um capacete desses num peão que fica exposto em situações, principalmente no campo aberto, que o sol pega fortemente na cabeça da pessoa, que você precisa daquela aba maior. Você tem, inclusive, o chapéu pantaneiro ali no Mato Grosso do Sul, Pará, que ele é de aba larga justamente para causar mais conforto para a pessoa que está ali por causa do calor do sol intenso que tem nessas regiões do Brasil. Então, é inacreditável como é que a pessoa tem coragem de pegar e propor uma norma dessa e ainda levar ao conhecimento da sociedade como se fosse uma coisa que ninguém tivesse pensado antes e que aquilo fosse uma grande descoberta em relação a acidentes que estão acontecendo enormemente por aí, que não é verdade, é o que você falou, não é verdade. O peão ele não sai do curral de manhã em disparada para fazer a sua atividade. Tanto é que virou piada, né? A gente vê um monte de memes aí, usando o capacete, o chapéu em cima, outros questionando quem é o deputado, quem é o político que tem aí uma empresa de capacetes, porque sempre tem um cunho financeiro, né? Para quem acaba inventando essas coisas aí. Mas há uma determinação lá, umas letras menores, que na verdade essa multa ou essa obrigatoriedade de usar esse capacete seria só numa questão mesmo de perigo para o trabalhador. E a gente sabe que o perigo não tem, e quem vai fiscalizar? Será que o vizinho vai dedurar? Olha lá, o peão está passando aí sem o capacete, continua com o chapéu. É mais uma norma, uma lei que a gente sabe que, né, é uma piada, uma palhaçada, que não vai proceder, não tem nexo continuar. É objeto de ridicularização, né? É aquela coisa tão absurda que tira o foco principal de coisas sérias para você dar atenção a situações absurdas e ridículas como essa aí. Então você pega no caso que é de amplo conhecimento nacional, que nós vimos esse filme lá atrás, que pegou todo mundo, né? Que foi a questão do kit de primeiros socorros para os automóveis. Lembra quando era obrigatório um kit de primeiros socorros? Aquilo ali é uma extrema picaretagem que foi para vender kit de primeiros socorros como se aquilo ali fosse salvar alguém de uma colisão grave que acontece aí nas vias brasileiras. Esse é mais um desses jabutis que são colocados diante da população brasileira e que viram objetos de ridicularização, porque é tão absurdo, só que hoje como a informação anda muito mais rápido, né, Joyce? A hora que isso chega até o conhecimento das pessoas, principalmente hoje que o campo está praticamente todo conectado, ou seja, a gente não tem nem mais como chamar o homem do campo, né, que a gente era sempre chamado de capial, caipira, matuto, etc. Hoje você só fica nessa situação se você quiser, porque hoje você vai em qualquer parte do Brasil aí, todo mundo tem ali um celular, tem um sinal de internet, tem um computador e tem acesso às informações. Então vira mais um objeto de ridicularização e outro dia, muito bem falado pelo presidente da FPA, o deputado Pedro Lupion, que parece que os técnicos do Ministério do Trabalho ou mesmo daqueles que estudam as questões de segurança do trabalho não tem mais o que fazer do que fazer esse tipo de normativa que não tem o menor cabimento para a realidade da atividade
da pecuária. É um jabuti de quem é desprovido de inteligência. Mais alguém aí que não tem capacidade de ter boas ideias, cria qualquer coisa. Uma excelente semana para você, Frederico. Até a próxima. Obrigado, Joyce. Obrigado a você que está aqui toda terça-feira nos acompanhando com o Da Porteira para Dentro. Foi um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada pelas suas informações. Gratidão a você que nos acompanha aqui de segunda a sexta-feira. A Força do Agro é o Brasil que dá certo.